Olha que legal esse visual aqui de calendário dinâmico, onde com um filtro no segmentador de dados aqui na lateral, a gente consegue alternar entre faturamento, positivações e quantidade de notas fiscais. E repare que o nosso calendário, ele já é bem interativo aqui, né? Ele fica com essa corzinha aqui já diferente, com esse gradiente de cores, mostrando que a cor mais forte é onde você tem um número maior de faturamento. É uma opção bem legal para você analisar sazonalidade dentro do mês. Então, quais os dias, sempre na segunda ou sempre na sexta, que eu tenho um volume maior de vendas. Então, esse visual é bem interessante. O que a gente vai fazer? O primeiro passo é baixar esse visual que ele é nativo do Power BI. Então, vamos aqui para o nosso Power BI Desktop. E eu venho aqui em obter mais visuais, já logado aí na sua conta do Power BI, que se você não tem, a gente mostra aqui como criar uma conta também, alguns vídeos aqui no canal. E você vai buscar por BCI Calendar. Olha, já apareceu aqui pra gente, tá? É esse daqui. Cliquei aqui para carregar os dados dele e vou clicar em adicionar. Eu já fiz isso, então clicou em adicionar, você vai dar a mensagem aqui que foi baixado e você pode fechar e ele já vai ficar disponível aqui nos visuais aqui do Power BI, de forma nativa. Só para comentar o nosso modelo um pouco de dados, o que a gente tem? Uma tabela de vendas, tabela de clientes, de produtos. Nesse cenário aqui uma matriz, onde eu analiso faturamento, positivação, quantidade de clientes novos e tudo mais por estado, tá? Então, eu quero analisar agora um cenário voltado para a data. Então, eu quero analisar a minha sazonalidade. E esse visual de calendário que a gente vai construir vai mostrar isso. Então, a gente vem aqui para a nossa próxima tela. E eu já trouxe, né, com uma configuração básica aqui, para ficar mais rápido aqui o nosso processo, mas vou mostrar isso para você como configurar também as cores e tudo mais. Só que o que eu trouxe aqui, vou arrastar a medida de faturamento. Então é bem simples, eu coloco a data, né, a data no caso de dia, e trago aqui depois o faturamento. E ele já está mostrando para a gente qual o faturamento que se teve, né, por dia, conforme o filtro que eu aplicar aqui, né, dos meses. Então eu posso analisar um junho, um setembro, enfim. Posso brincar aqui com as datas, que ele já está, no caso, relacionado, né? A minha data, o meu modelo de dados aqui nesse exemplo, a gente já está com ele montado, tá? Então vamos fazer o seguinte, qual o primeiro passo? Então após eu baixar o visual, o nosso segundo passo é as medidas aqui eu já mostrei, a gente vai trabalhar com o faturamento, na verdade eu não tinha mostrado ainda o faturamento, que é uma Samex, lá na minha tabela de vendas, né? Tenho também uma contagem distinta do código do cliente, que é um código único, poderia ser um CNPJ, alguma coisa assim, que identifique que é o cliente único. Então, tenho um distinct count e tenho também, quero analisar o número de notas fiscais emitidas. Por quê? Porque eu tenho clientes que compram mais vezes durante o dia ou tem várias notas fiscais em um dia só. Tá? Então, são essas três medidas que a gente quer analisar. O que vai acontecer? Tem várias formas para a gente ter essa dinâmica aqui, tá? Então, eu vou por uma que é mais simples aqui, talvez, né? Pode ser mais básica aí, que é criar uma tabela, tá? Vou criar uma tabela e eu vou detalhando aqui durante o processo. Então, vem aqui em página inicial, inserir dados. Para que eu vou criar essa tabela? Porque depois a gente vai buscar uma informação nessa tabela para, então, linkar com a medida que a gente falou ali, as três medidas. Então, eu vou chamar essa tabela aqui de parâmetro. Tá? Manual mesmo, ó, bem simples aqui o processo. O meu ID, aí eu vou colocar aqui o identificador, vamos chamar de identificador. Então vamos lá, o ID é o número mesmo, 1, 2, 3. E aqui, o ID 1 vai ser o faturamento. Aqui a gente vai chamar das positivações e aqui a quantidade de NFs, beleza? Simples. Tá? Se tivesse 5 medidas, eu colocaria 5, 3, 2, 1, enfim. Uma faz sentido, mas mais do que uma a gente traria para cá e eu vou carregar. Repara que aqui na lateral direita, nos meus dados, essa tabela que a gente acabou de criar, ela já aparece aqui para nós. Então a gente tem o ID e tem o identificador. Legal. O que a gente faz agora? A gente cria uma medida, tá? Então eu vou até copiar aqui para a gente, ó. Vou copiar esse segmentador aqui, e vou trazer para cá. Eu não vou sincronizar lá, porque eu vou mudar a informação desse segmentador. E eu já vou trazer essa coluna de parâmetro que a gente acabou de criar, que é o identificador. Vou chamar ela aqui de
seleção. Pode ser seleção? Fechou. Então lá. Já vou colocá-la também com a opção aqui de seleção única, porque não faz sentido selecionar duas medidas que não têm relação uma com a outra, né? Faturamento com quantidade de vendas não vai dar certo aqui, nem na nossa medida que vai ser criada aqui na sequência. Então, eu deixei seleção única, eu marco faturamento, ou positivação, ou então quantidade de notas. Repara que não está mudando nada aqui no nosso visual. Por que que não está mudando? Eu vou usar esse artifício aqui para chamar a medida. Então não é essa medida de faturamento aqui que a gente vai usar dentro do nosso visual aqui de calendário. A gente vai usar essa medida que é dinâmica, que vai lá buscar, né, a medida que a gente quer, de acordo com a seleção que a gente colocar aqui na lateral, no segmentador de dados. Então o que que vai acontecer? Só tomar uma aguinha aqui. É o seguinte, a gente vai criar agora uma medida, que eu vou chamá-la de parâmetro, talvez, onde a gente vai buscar, então a nossa medida de parâmetro, o que que ela faz? A gente vai pegar primeiro uma variável, tá? Eu vou chamar aqui de vSeleção. O Vzinho na frente não é obrigatório, é meu jeito aqui de colocar, identificar como uma variável, tá? Então, assim, primeira coisa, um select value do quê? O que eu quero aqui? Só para explicar o conceito da situação. Eu quero identificar lá da nossa tabela que a gente acabou de criar, na coluna do identificador, que a gente colocou lá faturamento, positivação, eu quero que o meu segmentador, né, vou setar ele aqui, quero que vá lá e busque uma informação. Então, de acordo com o que eu coloco lá no segmentador de dados, com a select value aqui, ele vai lá e busca essa linha que a gente falou. Então, se eu selecionar faturamento, ele vai lá buscar faturamento. Então, já vai pegar o raciocínio aqui mais à frente. Então, eu coloquei lá a nossa coluna identificador, que é onde tinha o nome lá de faturamento, positivação e quantidade de vendas. A nossa próxima variável vai ser um switch. Esse daqui é do retorno já. Retorno. O que a gente tem aqui? Um switch do quê? Da minha vSeleção. Então, o que ele está fazendo aqui já? O switch já vai, o select value identificou o que vai estar aqui selecionado e vai me vai me ajudar aqui dentro do switch, já vai trazer essa informação. Então, nesse caso, como está selecionado quantidade de NF, quantidade de notas, né? O switch já está iniciando com essa informação aqui. Então, eu já estou nascendo com ele sabendo que a minha seleção lá no segmentador foi quantidade de notas. Ok, e o que eu faço agora no switch? O que eu retorno para ele? Então, se tiver escrito faturamento, lá nessa linha do segmentador, ali na coluna, lá identificador, retorna para mim a medida faturamento. Beleza? Legal. Aqui, uma observação, tem que estar escrito exatamente conforme está escrito lá na coluna. Tá? Então, o faturamento é positivação e positivações, ele já não vai buscar. Então, prestem atenção nisso aí. Beleza, faturamento, retorna faturamento. Agora, se tiver escrito positivações, você busca a medida positivações. Se tiver quantidade NFs, você busca quantidade NFs. Se não tiver nenhuma dessas, você retorna em branco para a gente. Traz um blank. Beleza? Beleza, é isso. Tá? Não, calma. Ó, eu coloquei uma variável e não estou falando para ele retornar nada. Eu tenho que trazer um return aqui no final da variável. Que eu poderia mudar esse var aqui já pelo return, mas é uma boa prática também a gente fazer isso daqui, ó. Retorna para mim essa variável aqui, beleza? Fechou. Então agora sim, vai dar certo, beleza. Tenho essa medida, legal. Então o que a gente faz? Dentro do visual, eu vou fazer uma alteração. Eu vou tirar a nossa medida única, porque o visual aceita uma medida apenas, e eu vou colocar essa medida parâmetro, que você já viu que mudou aqui, né? Por quê? Com o nosso parâmetro, de acordo com a seleção que eu fizer aqui, a select value está pegando a informação, está indo lá na nossa
tabelinha que a gente criou lá na coluna, né, identificador, lá, identifica qual é a linha que está selecionada, nesse caso aqui, ó, vou colocar faturamento, e a nossa medida ali, o switch, ele vai analisar, está escrito faturamento, opa, então pega a medida do faturamento, e ele já trouxe aqui para nós. Então olha que interessante que ficou dinâmico aqui o nosso visual. E daí na sequência, nessa parte aqui, beleza, agora eu falo um pouquinho de como configurar, que é bem simples, e aí vai ficar a gosto de vocês, né? Você vai colocar a maneira que combine com o seu visual, que fique mais atrativo. Mas eu acho legal de usar esse gradiente aqui de cores, porque de uma forma visual ele já fica bem nítido aqui para você, se teve um faturamento maior ou menor em um determinado dia. Então vamos lá, clique no visual, a gente habilita aqui, né, a formatação, e no título, essa parte aqui, ó, que está em preto na parte superior, eu já coloquei um título, coloquei ali a fonte e tudo mais, configurei. Eu posso jogar ele para a esquerda, posso centralizar, então essa parte ok, é fácil. Aqui no calendário tem a opção de mostrar mês, ano, né, eu posso fazer algumas alterações, tá? Então, mês, ano lá em cima, vou alterar, ó. Coloquei um mês e o ano que está sendo selecionado. Se ele vai começar no domingo, no sábado, na sexta, enfim, você coloca o dia que você quer o calendário aqui, eu coloquei o mais tradicional, né, domingo para cá, sábado para lá, e no meio ali os dias úteis, vamos falar de uma forma comercial, tá? Tem aqui as configurações de cores também para essa parte, da letra, tamanho, aumenta, diminui, ok? Você pode jogar para lá, você pode jogar para cá, centralizar, beleza? Tem as configurações aí básicas, e um ponto legal, que é o principal aqui, é esse daqui, ó, que é o gradiente que eu comentei. Então, o valor mínimo, o valor mais baixo, eu vou trazer uma cor mais clara. E o valor mais alto, eu vou trazer uma cor mais escura. Esse aqui para mim é o ponto principal. Porque, de forma bem clara, aqui ele já mostra que o faturamento maior foi aqui no último dia, tá? Vou mudar aqui o mês, vamos analisar o maio, como foi. Também está me mostrando que o faturamento foi mais forte aqui nos últimos dias do mês. Então, aqui é uma tendência, em boa parte aí da área comercial, ter um aumento ali de venda nos últimos dias, né? Acaba tendo uma mobilização maior aí da parte de vendas. Legal, pessoal? Então, esses são os pontos aí que eu queria comentar com vocês. Se o vídeo foi útil, se foi interessante, clica aqui no gostei, se inscreva aí no canal, comente, nos dê um feedback, que é importante pra gente aí também continuar fazendo conteúdos e entendendo se o material tá sendo legal. Beleza? Um abraço, até mais.